Tudo bem? Vai aqui com vocês para a nossa videoaula, fazendo então a correção sobre a página 19, Check It Out, Materials. E aqui no Material, a gente viu algumas coisas em negrito e teríamos que colocar de acordo com a figura. Então vamos lá, corrigindo então esse exercício. O primeiro aqui, ó, cinzas, né, de fogo, então ashes. Ashes a gente coloca aqui como cinza. Pencils, colored pencils, que são lápis de cores. Metal, que aqui é metal. Paper, que é papel. Red clay, que aí a gente entra pro argila, mas esse red clay aqui também, quando falar em tênis, seria aquelas quadras de saibro, né, que é terra vermelha, né? Então nesse sentido aqui, tá? Pens, que são as canetas. Recycled materials, que são materiais recicláveis. Brushes, que são os pincéis. Brocha também cabe aqui nesse caso, mas aqui no caso vamos trabalhar com os pincéis. Natural pigments, e aqui são pigmentos naturais. E esse aqui pode ser até o coloral, tá? Acho que o coloral é bem parecido com essa imagem aqui, mas eu não tenho certeza. Oil paints, que são tinta a óleo. Photographs, fotografia, perdão. Canvas, que são lonas, telas. Chalk, que são giz, né, aqui giz. Watercolor, são tinta a água, né, baseada a água. Pode ser até o guache aqui nesse caso. E vídeo, que são os vídeos, tá? Então essas são as sequências aqui de acordo com o que nós estamos vendo. Bom, seguindo aqui no shape, eu falei para vocês sobre as formas orgânicas, que são aquelas que a gente encontra no meio ambiente, na natureza. A natureza mostra isso. E alguns exemplos para esse tipo de forma, utiliza-se as frutas, os legumes, que são formas naturais. Elas não são geométricas, elas não são uniformes, vamos dizer assim, com medidas padrões. Elas vão ter a forma dela, normal. Por exemplo, você vai colher uma cenoura, um pepino, chuchu, todo ele tem o seu formato, eles não são iguais, tá? Então essas são as formas orgânicas que a gente encontra na natureza. E as geométricas são aquelas estabelecidas pela matemática, que elas têm as formas exatas. Então o quadrado é uma forma geométrica, o retângulo, a circunferência, o triângulo, e agora tem essas outras formas aqui. Então vamos aqui, esse primeiro retângulo é geométrico, a circunferência aqui, a bola, também é geométrico, o triângulo que forma a pirâmide também é geométrico. Olha o barco, ele é formado por retângulo, né, vamos dizer bastão aqui, né? O triângulo, aqui tem pontas de triângulo com retângulo ou quadrado, e aí forma o barco aqui, então é geométrico. E esse aqui que forma, por exemplo, uma catraca, tá? Então tem toda a circunferência, quadrado, e aí também é geométrico. Quais que são os orgânicos então? A maçã, e esse aqui, estilo um slime, que você não consegue ter uma forma definida para ele, então eles são orgânicos. Seguindo, no Enjoy a gente pulou, tá? Que era para você criar uma obra-prima utilizando formas e tintas, essas coisas a gente não tem como fazer. E aí a gente vem aqui no Your Turn. Your Turn, sim, no Your Turn. Take a look at these paintings and answer the following question. Então, olhando os dois quadros, a gente tinha que responder as questões. Na primeira, quais formas você pode identificar em cada quadro? Bom, esse aqui é o quadro de Klimt. Então, tá. No quadro de Klimt, em Klimt's painting, there are ovals, triangles, circles, squares and rectangles. Então, a gente encontra aqui formas ovais, de triângulos, de círculos, de quadrado e de retângulo. Aqui é o que a gente encontra
nesse primeiro quadro. Em Pollock, tá vendo o que é Pollock? Jackson Pollock? Então, no quadro de Pollock. In Pollock's painting, there are only organic shapes. E aqui é só forma orgânica, como se aqui fosse raiz. Sabe aquele muro de planta em que você vê ele todo enraizado? Isso é normal de acontecer nos jardins que a gente encontra por aí. Então, você vê só forma orgânica aqui, tá? Seguindo a B, quais cores existem em cada quadro? Vamos lá. No quadro de Clint, the main color is gold. A cor principal é dourado, é ouro, né? But you can see red, black, white, green, blue and pink. Então você pode ver o vermelho, o preto, o branco, o verde, o azul e o rosa. A gente encontra essas cores aqui, tá? Não é a cor padrão. A cor padrão é aquela cor que domina no quadro, que a gente já viu que é o ouro, é um amarelo, é um dourado. Eu gosto de falar que é uma cor dourada porque eu não coloco que o ouro é amarelo, porque ele é mais que amarelo, né? É ouro, tá? Bom, seguindo. E aqui no quadro de Pollock's, the colors are black, white and yellowish brown, tá? As cores são preto, branco e aí tem o marrom amarelado, tá? É uma cor aí, um marrom amarelado, um creme, que aí você vê no fundo aqui, ó, essa cor mais pro marrom com um pouquinho de amarelo, como se fosse uma cor um pouco mais envelhecida, tá? E é claro, o que predomina é o branco e o preto, black and white. E embaixo vem falando assim, qual que você mais gostou? Bom, eu gostei mais da primeira porque com formas ele acabou mostrando aqui o desenho de uma pessoa, tá? Por causa disso. Mas a forma orgânica, ela é muito difícil de você replicá-la, porque são raízes, isso é a natureza que geralmente cria. Então é bem bacana essa parte, tá? Então, mas eu fico com essa primeira aqui. Agora e você? Aí você vai colocar painting, você pode colocar assim, ó, Klimt's paint ou Pollock's paint, igual tá aqui, ó, tá vendo? Você pode colocar Pollock's paint ou Clint's paint, que aí você está escolhendo qual que é, na sua opinião, a sua favorita. O Let's Talk a gente pulou, não fez, tá? E aí a gente chega aqui no Simple Past. O Simple Past eu falei para vocês que quando eu utilizo o verbo to be vai ser was ou were. Na forma negativa, wasn't, weren't. Na interrogativa eu vou inverter o was ou were com o sujeito. Beleza? Agora, quando eu não tenho was ou were, que é o verbo be na sentença, eu preciso usar o did nas questões e nas interrogativas. Perdão, nas questões e nas negativas. Interrogativas já são as questões, que é o que a gente está vendo aqui, ó, forma negativa e interrogativa. Então é aqui que eu vou ter que usar o did para fazer a forma para ficar negativo e interrogativo no passado, tá? E eu tenho que colocar PR quando ela está no presente. Então eu falei para vocês, ó, se tem o do na questão, ou don't, ou doesn't, ou does na questão também, eu vou usar sempre no presente. Então, recapitulando, se eu tenho do ou does em questão, é presente. Se eu tenho doesn't e don't na forma negativa, também é presente. Agora, se eu tiver did na questão e didn't na forma negativa, aí eu já estou falando de passado. Então as duas primeiras eu estou usando do e does, o verbo sempre vai ficar na forma base quando eu utilizo este auxiliar, e aí então vai ser presente. Agora, por que as outras três é passado? Porque eu tenho did, porque eu tenho did e porque eu tenho did. E veja, remember, forget e use são os verbos da frase, da questão, e aí eles ficaram na forma base. Então a sequência ficou PR de presente,
PA de passado para os 3 últimos. E aqui no 2, está falando assim, analise as similaridades e diferença entre as questões no presente e no passado. Questões no presente e no passado, e escolha somente as sentenças corretas. Então a gente está falando sobre questões no presente e passado. As questões em ambas conjugações têm um verbo auxiliar, isso é verdade. Eu uso no presente do ou does e no passado eu uso did. Perfeito, então eu marco a letra A. Na B, o verbo principal vem antes do sujeito em ambas questões. Em ambas conjugações, perdão. Não, isso não acontece. O verbo principal ele vai vir sempre depois. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o sujeito you, aqui eu tenho you, aqui eu tenho the artist. Quais são os verbos principais? Remember, forget e use. Então aqui está vindo depois e não antes. Então a B não marca. A C, o verbo principal está na forma base em ambos, passado e presente. Isso é verdade. Olha, já vamos ver aqui, ó, o does. Does your opinion about the artwork change? E aí, o verbo vai vir sempre na forma base, o verbo principal, tanto utilizando do quanto utilizando did. Então, eu marco aqui, sim, está correto. Na letra D, o mesmo verbo auxiliar do é usado para cada pessoa do sujeito no presente simples. Aí já não é verdade. Aqui em cima a gente vê que eu uso do para I, you, we e o they. E quando que eu uso o does? Para he, she e it. Então aqui a D não funciona assim. Eu não uso do para todas as pessoas do sujeito, tá? Agora na E, o mesmo verbo auxiliar did é usado para todas as pessoas do sujeito no passado. Aí sim, não importa se é he, she ou it, you, we, they e o I, eu sempre vou usar o did por causa que é passado. E aqui você vê, ó, the artist, o artista usou did, então use, forma normal. Agora aqui, did para you, did para you aqui de novo. Então aqui embaixo, the artist pode ser he ou she, eu usei o did. Aqui o you, eu também usei o did. Então a questão aqui, a sentença da letra E é verdadeira. Então eu marco A, C e E. Bom, analisando as frases aqui dessa conversa entre Hannah e Jim, eu tinha que colocar as frases aqui embaixo. Então a primeira eu tinha feito, he didn't use any geometric shapes. Qual era a outra frase? I didn't like them very much. Eu não gosto muito delas. Então essas são as duas frases que a gente encontra aqui na forma negativa e estando no passado. A 4, a gente tinha que marcar as questões com as possíveis respostas. Então, do you finish the paint in time? No, I didn't. Você terminou o quadro em tempo? Não, não terminei. Did they paint and use watercolors? Eles o quadro deles utilizava cores a água ou guache? No, they didn't. Não, eles não utilizaram, tá? Depois, did Mrs. Keaton buy a famous painting at the auction? Então, a senhorita Keaton, ela comprou um quadro famoso lá na audição? Sim, ela comprou. Então, yes, she did. Por que eu uso she? Porque eu tô falando de uma senhorita aqui, a Mrs., tá? Depois, did Van Gogh paint sell for a high price? Quer dizer, o quadro de Van Gogh vendido por um preço alto? Yes, it did. Sim, ele foi, tá? Ele é vendido em um preço alto. Sim, ele é. Então, yes, it did. Por que foi o it? Porque aqui está falando do quadro de Van Gogh, tá? E não é pessoa. E então usou o it. E veja, sempre é o did no passado, independente de quem que é o sujeito, sempre vai ser did. Então a sequência aqui ficou assim. Seguindo aqui no your turn, a gente tinha que montar as sentenças. Eu fiz a primeira. Your art teacher didn't book a visit to the local museum. Tá? Então, sentenças negativas. Na segunda era uma questão, então começa com did aqui. Did the student take an online museum tour? Né? Os estudantes tiveram
um tour online no museu? É uma questão. Eles tiveram isso? Eles levaram, né? Depois na C, did your class study art history last semester? Sua sala estudou história da arte no último semestre? É uma questão também, ela estudou, tá? Depois aqui é uma negativa, então the art curator didn't select any local paints, tá? O avaliador de arte, ele não selecionou nenhum quadro local. E por fim, did art book show black and white photos in the past? Quer dizer, o livro de arte mostrava fotos pretas e brancas no passado. Hoje não, hoje já são coloridas. Que legal, né? Então, como era uma questão, também iniciou assim. Lembrando que essas questões aqui em cima, elas não tinham o question words, que é o WH question, when, que é o how much, how many. Então a gente não utiliza ele aqui no início, por isso ficou assim. Na 2, tinham que marcar de novo as questões com a resposta. Então na primeira, when did Picasso paint his masterpiece Guernica? Yeah. He completed this paint in 1937. Então ele completou o seu quadro em 1937. Então a resposta da A é essa daqui. A B, did Monet use tertiary color in his first paintings? E aí a resposta, no, he didn't. Já que eu estou falando do Modern, a resposta é no, porque eu estou falando de uma pessoa masculina. Então, no, he didn't. He only used basic color. Ele só usou cores básicas, ele não usou nenhuma cor assim mais sofisticada. Na C, when did the Louvre Museum first open? Quando o museu abriu pela primeira vez, o Museu do Louvre? It opened on August 10th, 1793. Então ele abriu em 10 de agosto de 1793. Resposta da C. A D, how much did an art collector pay for Van Gogh's self-portrait without a bird? Quanto que um colecionador de arte paga por um retrato do Van Gogh sem uma barba? The amount of $71.5 million in 1998. Então, um montante de 71,5 milhões em 1998. E a última, who did Monet include in his paintings? O que Monet incluiu no quadro dele? E aí a resposta é his wife Camille, ou Camille. Então, a mulher dele, Camille. A sequência ficou B, D, A, E e C. Agora o 3, a gente tinha que montar aqui as questões, né? De acordo com o que vinha aqui entre parênteses. Então, Expressionism start, eu já fiz a primeira. When did Expressionism start? Quando que começou? In the beginning of the 20th century, no comecinho do século 20. Na B, why did Frida Kahlo paint self-portraits? Quando ela pintou autorretrato. Por que, né? Na verdade, quando não? Por que? Desculpa. Why? Because she painted about her life, her reality and her feelings. Porque ela pintava sobre a vida dela, a realidade dela e os sentimentos dela. Então, esse é o porquê. Na C, did Dali and Picasso paint together? Dali e Picasso pintaram juntos? No, they didn't. Não, eles não pintaram. They had different art styles. Eles têm estilos diferentes, estilo artísticos diferentes. Na D, where did Monet exhibit his paintings? Quando, ou onde, na verdade, onde Monet exibiu os quadros dele? Mainly in Paris, principalmente em Paris, tá? E na E, did you visit the museum last weekend? Você visitou o museu no último final de semana? Yes, I did. I visited the museum and bought some postcards at the gift shop. Eu visitei, sim, eu visitei o museu e comprei alguns cartões postais lá na loja de presentes.
bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.